Fala beginner, seja muito bem-vindo a mais uma aula de CSS. Estamos chegando aí na nossa aula de número 61. Hoje a gente vai terminar as propriedades de texto. Na próxima aula a gente já tem um projetinho tipográfico para vocês fazerem, algo bem simples, mas para vocês testarem o que a gente aprendeu aí sobre como trabalhar com texto, beleza, galera? Parece que a gente vai falar bastante coisa hoje aqui. Eu separei mais 5 propriedades, mas fique tranquilo porque é bem fácil isso daqui. É bem dedutível pelo próprio nome, pessoal, apesar de estar em inglês aqui, né? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo, beleza? Vamos lá então, sem mais delongas, para nossa aula. Bom, eu vou tirar tudo que a gente fez na aula passada aqui, pessoal, deixar o nosso CSS em branco, tá? Vou mudar aqui também algumas coisas aqui no nosso HTML. Eu vou tirar esse texto 2 aqui e vou criar mais um. Vou criar mais um aqui, mais um parágrafo pra gente. Beleza, vamos ver como é que vai ficou. Aí, e aqui vou criar um link, pessoal. A gente já tratou isso lá no nosso começo desse curso, quando a gente estava falando ainda sobre HTML, beleza? Vou colocar aqui uma hashtag mesmo, só pra gente não ficar sem... pra gente não ter problema aqui, beleza? Salvando aqui, beleza, tá ali o nosso link. Show! Pessoal, o que a gente vai falar primeiro aqui é sobre o line height, né? Foi o primeiro que eu deixei aqui marcado para a gente conversar, então vamos falar sobre ele aqui e entender o que ele faz. Opa. Acostumado a... Aí, line height, fechou. Pessoal, o line height, como o próprio nome diz, é a altura da linha aqui, e a gente, no português, acaba usando isso como um espaçamento. Se você usa, por exemplo, o Word, é o espaçamento entre uma linha e outra. Então, para a gente ver esse efeito aqui na prática, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, 40 pixels, e a gente tem aqui esse espaçamento bacana entre as linhas, entre os textos. Claro que a gente utilizou isso no bar, então ele acabou aplicando aqui em todos os elementos da nossa página, beleza? Você pode colocar aqui quanto você quiser, salvar, ele vai diminuindo ali. Ele tem um padrão, né? O próprio navegador já traz um padrão, mas a gente vai trabalhando aqui e consegue ver a diferença de tamanho de uma linha para outra. Também, pessoal, existe a possibilidade de ser colocado aqui, por exemplo, um número, assim, ó, sem ter pixels, sem ter rem, né? E qual a diferença de você usar um número assim ou usar uma unidade de pixel, rem, por exemplo? Bom, pessoal, quando nós utilizamos uma propriedade, como a gente tinha feito aqui, ó, line height, e usamos aqui 40 pixels, vou comentar essa de baixo para a gente conseguir aplicar de novo. O espaçamento de 40 pixels vai ser aplicado para todo o tamanho de texto. Então, mesmo sendo aqui ó, um texto, para vocês terem uma noção, vamos colocar aqui um font size, para a gente aumentar um pouquinho isso aqui ainda. Vamos ver, 40 pixels, aí, aumentou um pouco. Então, o que acontece, pessoal? Ele vai aplicar sempre o mesmo espaçamento, independente do tamanho do texto, quando a gente usa essa unidade, rem ou pixel, né, alguma unidade de medida do CSS. Porém, quando eu passo, pessoal, esse 1.5, olha só o que acontece. Vou apagar isso aqui que a gente não vai utilizar mais. Preste atenção ali no texto, no espaçamento aqui e nesse espaçamento aqui, olha. Quando eu salvei, olha lá. Esse espaçamento continuou grande, tá vendo? Ele continuou grande enquanto esse daqui diminuiu, porque ele leva em consideração agora o tamanho da fonte, né? Ele faz ali uma multiplicação desse número por esse e tudo mais, e ele vai levar em consideração o tamanho da fonte e dar esse espaçamento ali de altura da linha. Sobre line height era isso, pessoal. E agora a gente vai falar aqui sobre letter spacing, que também, como o próprio nome diz, é o espaçamento aí entre as letras, né? Vou usar aqui, esse subhead a gente não tem mais, vou apagar para não atrapalhar, mas vou usar aqui no nosso parágrafo 1. E a gente tem aqui um letter spacing, vamos colocar aqui 6 pixels, por exemplo. E olha lá, vocês já notaram aqui que as letras, né, agora tem um espaçamento entre elas, que a gente colocou aqui 6 pixels, então, por óbvio, ele está aplicando 6 pixels. Bem tranquilo, pessoal, não tenho muito o que falar sobre isso, o próprio nome já diz, espaçamento entre letras, e é isso daqui mesmo. Outra que a gente vai falar aqui agora, pessoal, é o word spacing. Basicamente muito similar ao letter spacing, porém agora, né, pessoal, como o próprio nome diz, word, então a gente vai ter agora o espaçamento entre palavras. Vamos colocar aqui 6 pixels para a gente ver também o estrago. Ó, acabou ficando um pouco aqui, então eu vou colocar um pouquinho mais para a gente notar essa diferença
visual. Então agora aqui a gente está vendo, ó, que a gente tem um espaçamento de 15 pixels aí entre cada palavra. Legal? Muito legal, né, pessoal? Então é isso. O word spacing também, como o próprio nome diz, bem dedutível, não tem muito o que falar. Vamos para nossas últimas duas propriedades que a gente selecionou aqui para a gente conversar hoje. A gente tem aqui Text Transform e o Text Decoration. Beleza? Eu vou falar primeiro sobre o Text Decoration, tá, pessoal? Porque já está aqui o Google aqui em cima e a gente pode falar aí sobre ele por primeiro, tá? Eu vou apagar esses por enquanto, que a gente não vai utilizar mais. Vocês já entenderam aí como funciona. Vou deixar tudo aqui no padrão. Vou deixar só esse font size ali pra gente. Pessoal, como a gente tem aqui um link, né? Normalmente isso é muito utilizado porque quando a gente precisa usar esse elemento link, o elemento A do HTML, toda vez ele vai vir com essa linha embaixo, né? Ele vem com esse underline. E a gente vai precisar tratar isso daqui porque normalmente nossos sites não tem, os nossos links não tem essa linha. Então é para isso que a gente usa o Text Decoration, não só para isso, né, pessoal? A gente vai ver que existe outras opções, como vocês podem ver aqui, ó, tem dash, dot, double, line through, overline, underline, que são os mais utilizados aí, né? Mas a gente vai, nesse caso em que a gente já está utilizando o link e ele já vem com padrão com um underline, nós precisamos tirar esse underline. E aqui normalmente a gente utiliza, pessoal, o none. E eu aplicando isso aqui, vocês vão ver que, olha lá, sumiu aqui o underline da palavrinha Google e a gente consegue tratar isso aqui. Ah, mas ele tá... Também tem a cor aqui, né? A gente vai aprender também sobre isso depois. Como eu disse, pessoal, o Text Decoration tem outras opções. Então vamos testar eles aqui nos nossos parágrafos, ó. Vai ser bem... Olha lá, a gente colocou aqui um underline, então ele aplicou o underline. Se eu colocar aqui, por exemplo, o line, acho que é line through, né? Isso, ó, line through, vai passar uma linha no meio do texto. Então, olha, você pode ver aqui que ele passou uma linha no meio do texto. A gente tem aqui ainda mais o nosso terceiro parágrafo. Vamos utilizar aqui um outro. E vocês podem explorar, tá, pessoal? Não vou falar sobre todos aqui, mas vocês podem explorar aí. E um overline vai ficar uma linha em cima, né? E descobrir aí o que cada um faz, tá? Essa é a usabilidade, pessoal, do Text Decoration, né? Normalmente utilizado aí para fazer o underline. E a gente tem que saber desse Text Decoration None, que é muito utilizado quando vamos criar, por exemplo, o nosso menu do site lá, Home, About, produtos, aquela coisa toda. A gente vai ter que tirar esse risquinho de baixo porque fica feio, né? E normalmente a gente não quer ele ali, beleza? O último que faltou aqui a gente falar foi o Text Transform e nós vamos falar sobre ele agora. Vou limpar aqui de novo, tá, pessoal? Só pra gente começar do zero e entender o que o Text Transformer faz. Text Transform, beleza? Então vamos lá, Text Transform. E aqui a gente tem ali, ó, Capitalize, Lowercase e Uppercase. São o que a gente utiliza aí. E como o próprio nome diz, pessoal, a gente vai fazer uma transformação no texto e baseado nas opções que a gente tem aqui, o Capitalize, olha lá, ele vai deixar todas as nossas primeiras letras maiúsculas daquele texto, né? Temos também o... Vamos lá. Não lembro de cabeça, mas você pode apertar aí Ctrl barra e ele vai te dar as opções. A gente tem também o Uppercase, que vai deixar todas as nossas palavras com letra maiúscula, né? O Capitalize é só a primeira e o Uppercase deixa todos. E a gente tem também, pessoal, o Lowercase, certo? Mas o Lowercase é o padrão. E nesse caso, olha lá, ele só tirou aqui aquela primeira letra do texto que estava maiúscula, né? Vou comentar para vocês notarem a diferença. Ó, ela está maiúscula. Quando a gente aplica aqui, ele acabou deixando essa letra minúscula também. O lowercase, pessoal, pode ser utilizado, por exemplo, por se tratar de algo padrão. Vamos considerar que nosso body, por exemplo, aqui, ó, todo o nosso texto tivesse um text transform de uppercase. Então a gente teria tudo maiúsculo, né? O Google maiúsculo, o parágrafo maiúsculo, o heading maiúsculo, perdão. Aqui não aplicou maiúsculo, por quê, pessoal? Porque a gente está aplicando o Text Transform Capitalize e ele acaba aqui tendo prioridade, né? Porque está mais próximo, né? Se eu apagar aqui, ó, por exemplo, o do to, que já é uppercase, ele vai continuar uppercase, porque ele está pegando o Text Transform do body. E o terceiro parágrafo, pessoal, a gente tem aqui, ó, o lowercase sendo aplicado, então
ele deixando tudo minúsculo aí. Galera, finalizamos nossa aula e eu espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, deixa o like aí embaixo, deixa o joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tem muita aula desse curso disponível, pessoal. Então, se você não assistiu as outras aulas, volta aí para trás e assiste desde o começo, porque vale a pena. Se você não entendeu algum conceito que eu falei aqui, é porque ele já foi explicado em outra aula, pessoal. Então é muito importante que vocês venham acompanhando na sequência, beleza? Conto com vocês para fazer o nosso canal crescer e até a próxima aula.